estava ali, apacentando o rebanho do seu sogro. Perceba que ele estava fazendo o quê? Trabalhando. Moisés estava trabalhando. Ele estava ali cuidando do rebanho do seu sogro, no meio daquele deserto, diz a palavra, atrás do deserto e chegando ao monte de Deus. O monte onde eles chamavam, tinha esse nome de Horebe, que significava monte de Deus. E aí vindo, o Senhor me fez lembrar de algumas coisas. Por que monte de Deus? Porque naquela época era comum tanto a adoração em monte por parte do povo de Deus, quanto a adoração em monte por parte de pessoas que adoravam a deuses com D minúsculos, a deuses pagões. Então, o monte era um lugar em que se buscava a presença tanto de deuses quanto do Deus Todo-Poderoso. Era um costume, era algo comum que acontecia. E aquele lugar, ele tinha o nome de Horebe, que significava o monte de Deus. Moisés estava trabalhando. Vai comigo para vocês. Gente, eu tenho que pregar e vocês têm que reagir, senão não dou conta não. Fala assim, Moisés estava trabalhando. E enquanto ele trabalhava no deserto. Há momentos da nossa vida que mesmo no deserto nós não vamos poder parar. Mesmo no meio do deserto nós vamos ter que ter uma atitude, uma reação. Nós precisamos trabalhar. E ele trabalhava no deserto. Ele apacentava as ovelhas do seu sogro, o rebanho. E a palavra do Senhor diz que atrás daquele monte, que tinha o nome de monte de Deus, Moisés começa a ouvir, começa a ver algo diferente acontecendo, porque no verso de número 2 diz que um anjo do Senhor, ele aparece naquele monte, e por meio de uma sarça, começa a se ter um fogo, uma chama. Para quem não sabe o que é sarça, é tipo que um arbusto de deserto. Um arbusto, uma árvore menor. Uma árvore que suporta o deserto, uma árvore que suporta o sol do deserto, uma árvore que suporta as diversidades do deserto, mas ela permanece ali. Mesmo no deserto, ela permanece de pé. E acima de tudo, mesmo no deserto, ela permanece enraizada. Porque só permanece de pé a árvore que tem raízes profundas. Porque ela consegue tirar do solo aquilo que ela necessita para sobreviver. Ela consegue alcançar solo profundo, a ponto de ir de encontro à água, a ponto de ir de encontro a sais minerais, aquilo que ela necessita para se manter viva. Quem está entendendo, diga amém. E a presença do Senhor se manifesta através daquela sarça, através daquele fogo. E Moisés, quando vê aquela manifestação, algo, querido, que não é comum, algo que não é normal, ele quer imediatamente chegar até aquela sarça, ele quer imediatamente ver o que estava acontecendo. Ele sobe aquele monte, mas quando ele vai se aproximando, Deus diz para ele: Moisés, 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 não suba, não chegue perto. Tira os seus sapatos, porque o lugar aonde você pisa é santo. A presença de Deus se manifesta sobre aquele lugar. A presença de Deus se revela a Moisés. Mas perceba, querido, que ele tem uma atitude. Ainda no deserto, quando Moisés ouve Deus bradando: Moisés, Moisés, a resposta dele, mesmo no deserto, mesmo diante talvez de um sol escaldante, é: eis-me aqui. Eis-me aqui. Ele larga tudo o que ele estava fazendo.
Quando ele vê a presença de Deus manifestada sobre aquele lugar, o desejo de Moisés é ir de encontro àquela presença. Ele está tão focado na presença que ele consegue ouvir a voz do Senhor. Ele consegue enxergar a presença de Deus sobre aquele fogo, sobre aquela sarça. Há momentos da nossa vida, querido, que nós estamos tão intertidos, nós estamos tão desfocados, que nós colocamos toda a nossa força no ambiente onde nós estamos. E nós não conseguimos parar para ouvir a voz de Deus falando conosco. E o Senhor está falando. E o Senhor está bradando. E o Senhor está manifestando a sua presença. Só que para viver essa presença é necessário desejar estar nela. Ele larga o rebanho, ele larga tudo que ele estava ali, e ele sobe até aquele monte, ele deseja estar ali. E é sobre isso, querido, que o Senhor quer ministrar aos nossos corações nessa noite. Quantos de nós estamos dispostos a largar tudo para estar na presença? Quantos de nós estamos dispostos, independente do ambiente onde nós estamos, seja no deserto, seja numa provação, seja numa dificuldade, seja dentro da nossa casa, no nosso relacionamento, seja nas nossas finanças ou até mesmo no ministério, quantos de nós estamos dispostos a ouvir a voz de Deus e dizer: eis-me aqui, a ouvir e ver a manifestação da presença e ansiar estar na presença, desejar estar na presença? Não é sobre simplesmente